Então, boa tarde, pessoal. Me chamo Daniel Barbosa. Certo? O assunto de hoje é tabela periódica, em que esse assunto um pouco extenso nós vamos dividir em 3 momentos. O primeiro momento nós vamos dar um breve histórico da tabela periódica. Então, vamos falar dos cientistas, os principais cientistas que contribuíram com suas arranjos até a gente chegar na tabela periódica atual. Depois vamos falar das propriedades periódicas dos elementos e finalizar com as principais características de cada grupo da tabela periódica, os metais alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e os demais. Bom, pessoal, seguindo aqui com o histórico, em 1800 existiam apenas cerca de 31 elementos já conhecidos. E observe como passaram apenas de 65 anos, a quantidade de elementos conhecidos praticamente que dobrou, passou para cerca de 63 elementos. Bom, hoje nós sabemos que a tabela periódica atual, segundo a IUPAC, tem cerca de 118 elementos. E os cientistas, à medida que eles iam descobrindo novos elementos, foram vendo a necessidade de organizar esses elementos de acordo com suas propriedades, porque eles viram que essas propriedades se repetiam de um elemento, de alguns elementos. Bom, seguindo aqui na linha cronológica, certo? Em 1669, nós tivemos a descoberta do primeiro elemento químico, que foi o fósforo, por Henning Brand. Em 1789, nós vamos ter a primeira grande contribuição de ordenar esses elementos, que foi por Lavoisier, certo? Lavoisier, ele decidiu ordenar esses elementos por grupos, de acordo com as propriedades que esses elementos tinham, basicamente, Então, o primeiro grupo, ele colocou nesse grupo oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. No segundo grupo, enxofre, o fósforo, o carbono, o cloro e o flúor. Então, esse segundo grupo, ele colocou esses elementos porque acreditava, pelo fato de esses elementos formarem ácidos, quando reagem com hidrogênio. O terceiro grupo, ele colocou os metais, prata, arsênio, bismuto, cobalto, tungstênio e zinco. E, por fim, em um quarto grupo, ele colocou, na verdade, compostos, sais, que são o óxido de cálcio, o óxido de bário, o óxido de magnésio, o óxido de alumínio e o dióxido de silício. Na verdade, apesar de não serem elementos, mas nessa época, devido à dificuldade de decompor esses sais para a obtenção de seus elementos, os cientistas acreditavam que se tratava realmente de elementos químicos, por isso que ele criou esse grupo 4. Então, as principais contribuições de Lavoisier, ele publicou em um livro que ele chamou de Tratado Elementar de Química, certo? E esse livro foi um dos livros mais influentes dessa época. Então, seguindo, em 1829, nós temos Dobrenier e as tríades. Dobrenier observou que 3 elementos recentemente isolados, que eram o cálcio, o estrôncio e o bário, tinham propriedades que eram bastante semelhantes. E observou ainda que a massa atômica do elemento central da tríade era supostamente a média das massas atômicas do primeiro e do terceiro membro dessa tríade. Daí, ele teve essa ideia de tentar organizar os elementos em grupos de 3, que ele chamou de tríades, certo? Elementos que fossem bastante semelhantes e que pudessem seguir essa regra. O grande problema dessa regra das tríades é porque nem todos os elementos poderiam ser agrupados dessa forma, principalmente os metais, Na realidade, ele só conseguiu agrupar cerca de 18 elementos, que são esses elementos que vocês estão observando nessa tabela aqui no slide. Grupos de 1 a 6, o primeiro grupo lítio, sódio, potássio, o segundo grupo cálcio, estrôncio, bário, o terceiro grupo fósforo, arsênio e antimônio,
e assim por diante. Seguindo na ordem cronológica, em 1860, nós temos o primeiro Congresso Internacional de Química, que ocorreu na Alemanha, e em 1862 nós tivemos uma nova tentativa de organizar esses elementos, né, que foi Champ-Cortois, que ele chamou de parafuso telúrico, né, que consistiam em dispor os elementos numa espiral traçada nas paredes de um cilindro em ordem crescente de massa atômica, basicamente. Em 1864, nós tivemos a Lei das Oitavas de Newlands. Newlands também ordenou os elementos então conhecidos na época em ordem crescente de massa atômica, e ele agrupou esses elementos em grupos de 8. Ele observou que essas propriedades eles se repetiam a cada 8 elementos, essas propriedades se repetiam. Por exemplo, o sódio teria propriedades químicas semelhantes ao lítio, que seria o 8º elemento se a gente começasse a contar a partir do lítio, né? E em seguida o potássio. Ele chamou essa relação de Lei das Oitavas. Na realidade, né, Newlands ele acabou sendo ridicularizado pela Sociedade de Química de Londres, né, porque eles fizeram uma analogia com o que ocorre, né, nas escalas musicais, não é? Mas, em 1887, ele acabou sendo honrado pela Sociedade Real de Londres, né, pela sua contribuição, que pela primeira vez observou-se a ideia de periodicidade, né, dessas propriedades dos elementos. Né? E, finalmente, em 1869, né, Dmitry Ivanovich Mendeleev apresentou uma classificação que foi a base da classificação periódica moderna, colocando os elementos em ordem crescente de massas atômicas, distribuídos em 8 colunas verticais e 12 faixas horizontais. Mendeleev ele observou que as propriedades variavam periodicamente à medida que aumentavam as massas atômicas. Contudo, a grande contribuição de Mendeleev foi porque ele previu que novos elementos ainda seriam descobertos. E na sua tabela periódica ele deixou espaços vazios, e esses espaços seriam, né, os locais em que esses elementos seriam, né, iriam preencher na tabela periódica. Então, baseado na periodicidade das propriedades dos elementos já existentes, Mendeleev ainda previu quais seriam, né, as propriedades físicas e químicas desses elementos que seriam descobertos. Por exemplo, o que ele chamou de ECA-alumínio seria o elemento que iria ocupar a posição na tabela periódica abaixo do alumínio. Esse elemento, Mendeleev previu que ele teria uma massa atômica de 68 U, certo? Teria um baixo ponto de fusão e uma densidade de 5,9 gramas por centímetros cúbicos, e que formaria um óxido com o oxigênio com uma forma molecular de, né, EA2, esse EA representaria o ECA-alumínio, né, O3. Hoje nós sabemos que esse elemento é justamente o gálio, certo? E o gálio apresenta uma massa atômica de 69,9 U, próximo do que o Mendeleev previu, né? Uma densidade também muito próxima de que o Mendeleev previu, 5,94 gramas por centímetro cúbico, e forma um composto molecular com oxigênio, que é o Ga2O3, assim como ele havia previsto. Bom, seguindo aqui na linha cronológica, em 1870 nós vamos ter a publicação de Mayer, certo? De Lothar Mayer, de sua tabela periódica. Em 1880, nós vamos ter a descoberta do germânio. Em 1911, os modelos atômicos de Rutherford. E, finalmente, em 1913, nós vamos ter a grande contribuição de Henry Moseley, em que Henry Moseley ele disse que, diferente do que Mendeleev havia pensado, a tabela periódica deveria ser organizada em ordem crescente de número atômico e não de massa atômica. Isso explica o fato
de o potássio ter que vir depois do argônio na tabela periódica, certo? Apesar do potássio ter uma massa menor, mas seu número atômico é maior, e por isso ele fica no grupo dos metais alcalinos e não dos gases nobres, né? Onde, né, nos metais alcalinos, onde ele tem uma maior, né, semelhança com os outros elementos de seu grupo. Bom, pessoal, então esses foram os principais cientistas, né, que contribuíram para a obtenção da tabela periódica atual, na tabela periódica que hoje, né, ela é organizada por famílias e períodos, né? Nós temos, né, em torno de 118 elementos na atual tabela periódica, organizados em 7 períodos e 18 famílias, certo? E é isso, a gente vai ficar por aqui. Próxima aula nós vamos falar agora sobre as propriedades periódicas dos elementos. Então, muito obrigado.